0-0 no clássico no Engenhão. Agora, o assunto que preocupa a todos é o estado de saúde do técnico do Vasco, Ricardo Gomes, que acabou passando mal, se sentindo mal durante a partida. E para nos ajudar a entender o que aconteceu com o treinador, eu recebo aqui no estúdio do Sport TV News o doutor André Gustavo Lima, integrante da Associação Brasileira de Neurologia e especialista na prevenção do AVC. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, Bruno. O caso do Ricardo preocupa todos nós, tá? Ele teve um AVC hemorrágico, tá? Pode ser causado pela pressão alta que ele tem. E tudo isso, o que nos conforta hoje é o quê? Que a cirurgia ocorreu muito bem. Graças a Deus, como a imprensa toda já divulgou, o hematoma foi todo drenado, tá? Com isso, nós esperamos uma boa recuperação do Ricardo Gomes. Essas 72 horas agora pós-operatória é o momento crucial de nós esperarmos agora para ter assim, uma possibilidade de avaliar se vai ter alguma sequela. Agora é muito precoce para nós dizermos sobre isso. Vamos dar uma olhadinha então nas imagens do Ricardo Gomes durante essa partida, ele que precisou ser retirado na maca, começou a se sentir mal durante o segundo tempo da partida, chamou o médico do Vasco. Agora, doutor, foi até uma pergunta que eu lhe fiz ontem no troca de passes. Evolui muito rápido, né, esse quadro, porque ele estava ali consciente, ainda falando, falou-se até em isquemia transitória, e ele sai dessa maneira, como a gente está vendo, na maca, já sem poder se comunicar, evolui muito rápido. Né? É muito rápido. O que acontece, Bruno? Nesse momento que nós podemos observar nas câmeras que mostram, filmando ele no momento que ele está no banco de reserva, nós podemos reparar que ele já está com o lábio direito caído. Ele segura a boca com a mão esquerda. Ele já não usa mais o braço direito. Ali ele já está com déficit. E aquele hematoma, aquele coágulo que se forma, ele com o passar do tempo ele vai aumentando de tamanho. E aquilo gera uma resistência dentro do cérebro, que faz o quê? O coração tem que bater mais forte ainda para funcionar dessa forma. Estamos vendo de novo exatamente isso que o doutor destacava para a gente, ele segurando a boca com a mão esquerda. Com a mão esquerda. O lado direito da boca já caído com a mão esquerda. Isso prova que é o quê? Já é o primeiro sintoma do AVC. O que eu quero gerar para a população aqui, a conscientização. Primeiro sintoma, no primeiro momento, sentiu dormência ou formigamento ou perda de força de um lado do corpo, procure o mais rápido possível um hospital para começar a ser avaliado. Foi AVC isquêmico, foi AVC hemorrágico, para nós buscarmos o tratamento o mais breve possível. Graças a Deus, o Ricardo estava no campo. Foi atendido rapidamente. Tinham vários médicos ali, até o próprio Runco, que é do Flamengo. Nessas horas, nós médicos, nós não temos time, vamos lá e atendemos o técnico do outro time para prestar o melhor atendimento ao Ricardo. E, graças a Deus, ele foi atendido muito bem, o mais rápido possível, foi levado para a unidade médica do próprio estádio e, em seguida, transferido para um hospital de referência. Deixar bem claro que o senhor não é o médico do Ricardo Gomes, está aqui tentando só explicar para a gente o que aconteceu com o Ricardo e para ajudar ao pessoal de casa a tentar entender, né, doutor? Vamos mostrar uma ilustração que nós desenvolvemos junto com a nossa equipe de produção para o senhor explicar um pouco melhor para a gente como é que funciona essa doença, dá para chamar de doença, né? Isso é uma doença, tá? Isso é um AVC hemorrágico. O que acontece? Naquela tela, o que nós podemos ver ali? Nós temos uma artéria que, de repente, a pressão fica muito alta do sangue e ela rompe. Essa artéria rompe formando o quê? Um coágulo ali naquela região. Isso que nós estamos vendo. É um extravasamento de sangue. Nada mais é como se, por exemplo, nós temos uma casa e dentro da casa tem um cano que passa água normal. Se nós trocarmos a bomba, botar uma bomba d'água, mas com maior potência, aquele cano, às vezes, não aguenta. Na própria emenda ali, ele já tem uma fraqueza assim, e ele rompe, faz uma infiltração na parede. Aquela infiltração na parede da casa é a mesma coisa que acontece no cérebro de uma pessoa, só que faz aquele infiltrado de sangue, fazendo o hematoma, o coágulo que se forma ali naquela região. E uma boa notícia que nós recebemos, doutor, é que os médicos conseguiram reduzir um pouco o tamanho do hematoma, né? Graças a Deus, a equipe que está operando, que operou no caso, se eu não me engano, acho que foi o professor Guas, que é ótimo padrão, uma pessoa referência em neurocirurgia no estado do Rio de Janeiro, tá? Eles conseguiram drenar esse hematoma, com isso diminuindo a pressão intracraniana. Porque o problema todo que acontece? O cérebro, ele fica dentro do osso, do crânio. O osso do adulto, ele já está todo calcificado, ele não aumenta de tamanho, mas nós botamos ali o quê? Um hematoma, que aumentou de tamanho. E isso tem o risco de quê? Aumentar a pressão dentro do cérebro, hipertensão arterial, que é uma sequela do AVC hemorrágico.
Com isso, nós temos que abrir, drenar, aspirar esse hematoma para dar melhor qualidade de vida nesses momentos. O senhor trouxe, inclusive, uma outra ilustração para a gente, né, do AVC. Tem como o pessoal colocar aí na tela. Essa imagem é bem interessante. Se vocês verem ali no foco da imagem, onde que ela é ampliada, aquilo dali é o quê? É uma artéria rompida. Aquela artéria vai formar naquela região do cérebro um hematoma, um coágulo. Com isso, nós precisamos, o mais rápido possível, operar a pessoa a qual foi submetido a um AVC hemorrágico. E existe alguma maneira de prevenir o AVC, doutor? Dá para a gente dizer que esse estresse, que treinador de futebol, o Ricardo é um treinador de futebol, essa profissão, claro, como outras, gera um estresse muito grande. Dá para dizer que o estresse foi o causador dessa doença e há como prevenir o AVC? O AVC nós temos como prevenir. Quero deixar bem claro aqui o quê? Que o AVC tem duas formas. O AVC isquêmico, que é o que falta sangue numa determinada região do cérebro, e o AVC hemorrágico, que é o quê? O que rompe a artéria, que extravasa. Daí vem o nome, teve um derrame. O paciente teve minha tia já teve um derrame. Por quê? Porque derramou sangue no cérebro. Foi o caso do Ricardo, fez um AVC hemorrágico. Tem como nós prevenirmos? Tem como nós prevenirmos. Fazendo o quê? Mudando os fatores de risco que são modificáveis. Controle da pressão, evitar o tabagismo, diabetes, colesterol aumentado, obesidade, sedentarismo. Tudo isso melhora a qualidade de vida desses pacientes. Mas, infelizmente, a profissão de técnico de futebol é uma profissão estressante. Até vieram perguntar para mim, poxa, mas o Ricardo Gomes, ele fica muito trancado. Isso pode ter sido. Ele é uma pessoa que ele guarda, você pode ver na hora que ele está no banco, em qualquer jogo, ele sempre está ali, ele dá sempre as ordens precisas, ele não, como dizem, ele não grita, ele não fala palavrão, não extravasa, né? Vamos dizer assim. Então, isso pode ser um fator complicante para ele, no caso. Para você que está chegando agora, eu estou conversando com o doutor André Gustavo Lima, integrante da Associação Brasileira de Neurologia, que está tentando ajudar a gente aqui a entender um pouco melhor o que aconteceu ontem na partida Vasco e Flamengo com o técnico do Vasco, o Ricardo Gomes. Doutor, o Ricardo ele tem um histórico na família de hipertensão, né? O pai dele, hipertenso. Esse quadro de hipertensão, ele pode ter contribuído também? Pode. Uso de remédios? Esse quadro de hipertensão pode ter contribuído para o Ricardo também. A história familiar é um fator de risco para isso. Se eu não me engano, já teve alguém da imprensa já me falou que o pai dele mesmo já teve um AVC hemorrágico. Não tenho como precisar isso para vocês, tá? Mas é um fator de risco, a história familiar. Teve sim. O pai dele eu acho que teve. Isso é um grande fator de risco para a pessoa que teve já um pai, uma mãe que teve, principalmente o hemorrágico. Ainda mais a hipertensão arterial. E ele é uma pessoa nova, 47 anos. 47 anos. Pela manhã, a repórter Janaína Xavier acompanhou a movimentação de amigos e parentes que foram visitar o técnico do Vasco. Durante toda a manhã desta segunda-feira, a movimentação de amigos querendo ter notícias do técnico do Vasco, Ricardo Gomes, foi grande no hospital onde o treinador está internado. A gente está muito triste, muito abalado. Uma pessoa única, maravilhosa. Então, realmente, esperamos aí que ele possa voltar o mais rápido possível. Só temos aí que rezar e unir forças para que ele possa voltar o mais rápido. Os filhos de Ricardo Gomes foram ao hospital para ficar perto do pai. O Wilsinho, ex-atacante do Fluminense e amigo pessoal de Ricardo, também passou para dar apoio à família. Estou chegando agora e vou conversar com a Cláudia, que é uma amiga da família, amiga da minha esposa, e vou conversar com a Cláudia e vim aqui para dar o apoio à Cláudia. Bastante abalado, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, falou que o momento é de todos se unirem, fora e dentro de campo. Acho que a forma de ajudá-lo na recuperação é o Vasco indo bem e quem estiver ali, as pessoas que estão envolvidas hoje junto da comissão técnica, possa dar a sua contribuição. Então, todo mundo está chateado, é uma situação até certo ponto anormal, né? Eu nunca tinha vivido com isso, mas é a vida. Por volta das 11 horas da manhã foi divulgado um novo boletim médico. As informações passadas são de que o técnico do Vasco, Ricardo Gomes, segue internado na UTI, sedado, respirando com a ajuda de aparelhos. Foi realizada uma tomografia computadorizada depois da cirurgia, que apontou que o hematoma foi totalmente removido e a pressão intracraniana controlada. O estado geral de saúde do técnico do Vasco neste momento é estável, porém considerado ainda bastante grave. Não, é cedo para falar em sequelas, até porque hoje é impossível avaliar o estado neurológico do Ricardo, porque ele permanece sedado e dessa forma, então, não dá para você avaliar a fala, a motricidade, nada disso.
Muito bem, vou pedir licença aqui rapidinho ao doutor André Gustavo Lima para estabelecer contato ao vivo com a repórter Bruna Gosling, direto do hospital na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde o Ricardo Gomes segue internado. Boa tarde para você, Bruna. Boa tarde, Bruno Souza. Boa tarde a todos que acompanham o Sport TV News. É isso mesmo, o técnico do Vasco, Ricardo Gomes, segue em coma induzido na unidade de tratamento intensivo do Hospital Pasteur aqui no Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E, por enquanto, não há previsão de novos procedimentos. Nós conversamos há pouco com o médico do Vasco, Alexandre Campelo, que explicou essa questão de que essas próximas 72 horas são muito mais importantes para a avaliação do que para a ação, conforme vocês já explicaram aí no estúdio. E só depois dessas 72 horas será possível avaliar a existência de sequelas e a gravidade dessas sequelas. Como o AVC atingiu o hemisfério esquerdo do cérebro, é possível que fiquem sequelas nos membros superiores do lado direito do corpo de Ricardo Gomes, inclusive na fala. Ainda que não haja previsão de novos procedimentos, Alexandre Campelo explicou que ao longo do dia, quando o paciente está na UTI, ele é avaliado cerca de 2 ou 3 vezes. Portanto, ao longo dessa segunda-feira, a gente ainda pode voltar com informação de novos boletins médicos divulgados pela assessoria do hospital. Agora há pouco esteve aqui visitando Ricardo Gomes, Delei, antigo companheiro do Fluminense, ex-jogador de seleção brasileira, jogaram juntos na década de 80 no Fluminense. Ele chegou por volta de 15 para 1 da tarde. A gente conseguiu apenas vê-lo abraçando muito o filho de Ricardo Gomes, Diego, e depois ele entrou para visitar o técnico do Vasco. A gente imagina que novos amigos, jogadores do Vasco, integrantes da comissão técnica também venham mais ou menos agora na hora do almoço, já que o Vasco treinou às 10 da manhã. Portanto, a gente aguarda novas visitas aqui ao técnico e à família de Ricardo Gomes. Bruno. Tá certo, então, muito obrigado a Bruna Gosling. Bruna que volta ao longo da nossa programação trazendo outras informações sobre o estado de saúde do Ricardo Gomes, técnico, do Vasco. Doutor André Gustavo, sobre essas informações trazidas pela Bruna, essa possibilidade de sequelas, e queria lhe fazer outras 2 perguntas. Por que essa necessidade do Ricardo continuar sedado e se esse prazo de 72 horas é um prazo padrão para a gente poder ter uma melhor avaliação de como ele reagiu a essa cirurgia? O que acontece é o seguinte, Bruno, esse prazo de 72 horas para ele, como diz o Campelo, é primordial para nós sabermos como é que vai ser essa evolução dele, tá? Hoje, o Ricardo já foi submetido à nova tomografia, amanhã deve ser submetido a outra tomografia e vamos observar, o hematoma voltou, não teve mais hematoma, se Deus quiser, não vai piorar, não vai voltar a ter hematoma, se Deus quiser. Mas o que acontece? Nós temos que evoluir isso, acompanhar isso. A partir do momento, 72 horas, correu tudo bem, tomografia, tudo já absorveu o hematoma, vamos agora começar a tirar a sedação do Ricardo. Por isso que nós utilizamos esse método de 72 horas, que é o primordial. A partir do momento, daqui de 72 horas, que nós podemos tirar, começar a fazer o desmame da sedação, nós vamos avaliar essa questão do Ricardo novamente, se ele vai continuar tendo alguma sequela. É muito cedo ainda para falar sobre sequela. Se Deus quiser, não vai ter nada. Doutor, agradeço muito a sua participação conosco ao vivo aqui no Sport TV News. Eu conversei com o doutor André Gustavo Lima, integrante da Associação Brasileira de Neurologia, que esteve conosco aqui esclarecendo a situação do Ricardo Gomes, técnico do Vasco. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos os telespectadores.